Oi, olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Mais Faturamento. Aqui eu te ensino como tu vais obter mais lucro com os recursos que tu já tens hoje, seja lá o tamanho que tu tiver. Com qualquer tamanho, tu aprende a ter o lucro que tu mereces. Eu sou Arthur e hoje eu vou te falar como tu vai obter mais lucro conseguindo diferenciar o que é um processo e o que é um procedimento. Antes de eu te mostrar como é que tu vai obter mais lucro diferenciando o que é processo e o que é procedimento, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar para participar da jornada Mais Faturamento. Vão ser 3 dias de conteúdo intenso em setembro, falando sobre tudo isso que a gente já tem visto no método Privacy Grow até agora e muito mais. Tu queres saber mais, queres saber a agenda completa, queres saber como é que tudo isso vai funcionar? Então eu vou deixar para ti o link aqui na descrição do vídeo e também na bio do TikTok e do YouTube. Vai lá, dá uma olhada, fica sabendo do material, como é que está colocado, como é que está organizado e vem participar com a gente. Eu te vejo lá, vai ser uma grande alegria para mim. Agora que eu já te convidei para participar da jornada Mais Faturamento, eu quero te falar então como é que funciona essa questão de separar o que é processo e o que é procedimento. Bom, eu preciso te dizer que eu também fazia muita confusão entre esses dois. Processo, procedimento, para mim era tudo a mesma coisa, não fazia a menor diferença. E processo era sinônimo de procedimento, e procedimento era sinônimo de processo. E eu percebi que, com o tempo, eu fui percebendo que não era nada disso. Né? Com o tempo, eu fui percebendo que era muito diferente processo e procedimento. Né? E o que faz, o que acontece quando a gente confunde esses dois? Bom, quem confunde processo com procedimento geralmente fica planejando, 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 planejando eternamente e nunca executa nada. Vive um eterno planejamento. Então só planeja, né? Só vai descrevendo, vai detalhando, vai fazendo aquela coisa espetacular, né? De detalhe, riqueza de detalhe, mas só detalhe. E detalhe, detalhe, detalhe. Não, mas não tá bom, precisa de mais esse detalhe. E não executa, né? Não entra em execução. Então, esse é um dos problemas mais comuns que a gente vê. Então, quando a gente executa, não consegue executar por conta de um perfeccionismo exacerbado no que se refere ao planejamento, né? Eu quero fazer um processo tão refinado, eu quero ir tão lá no fundo da questão que eu acabo não fazendo nada, não executando. Tu conhece alguém assim? Tu já viu alguém desse jeito? Pois é, eu vou te dizer que eu já fiz isso, tá? Então, um dos motivos de eu não ter conseguido o resultado lá no começo da minha carreira é porque eu planejava tanto que não sobrava tempo para executar, né? Eu tô brincando, mas era isso, né? Então eu gastava muito tempo planejando, tempo demais planejando e não ia para execução. E o que é o ideal? O que é o ponto ideal aqui? É a gente conseguir planejar o suficiente para executar. Ô Arthur, pô, que legal, né? E como é que a gente faz isso? É isso que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo, tá? Tu vai perceber que um planejamento, um nível de planejamento, ele é muito importante para que eu não tenha desperdício na hora de executar, que eu consiga executar com a melhor qualidade possível dentro do planejamento que eu fiz, né? Então, com o menor desperdício possível dentro do planejamento que eu fiz. Que eu consiga utilizar os meus recursos da melhor forma possível. Porque o outro lado também acontece, né? Eu vou executando, executando, executando de uma maneira de uma maneira sem limite, né? Eu vou executando, executando, não deu certo eu corrijo aqui, não deu certo eu faço ali. Excelente, é muita criatividade, é muito ajuste, né? Muita energia que tu gasta, né? Tu conhece alguém assim também que executa tudo assim a moda rápida, né? Ah, eu vou executar, não vou planejar. Não vou gastar tempo planejando, vou executar, vou fazendo. E aí ali na hora eu vou vendo como é que funciona, não sei o quê. E tu vê que essas pessoas também têm um grande desperdício de energia, de trabalho, né? De recursos, né? Porque a gente investe às vezes mais dinheiro
do que poderia investir ou que era necessário investir para conseguir um resultado tão bom quanto, ou às vezes até melhor com menos investimento. Uma outra coisa muito comum que acontece quando o pessoal não planeja, né, não tem procedimento, não tem processo, esses dois são muito importantes, eles só são diferentes, mas os dois são importantes e são complementares. É que tu vê que, eu preciso aumentar o meu processo, a minha produção, né? O que que faz para aumentar a produção? Vai lá e contrata gente, contrata gente, contrata gente, contrata gente, incha a empresa, incha o negócio e continua produzindo a mesma coisa. Tá? Tu percebe então isso, né, nesses lugares quando tem ou um excesso de planejamento ou falta de planejamento. E o importante aqui, e o difícil, né, porque se fosse fácil tu já estava fazendo, né, qualquer um faria, é conseguir achar um ponto de equilíbrio entre esses dois, né? Como diz o Aristóteles, achar o termo médio, né? O termo ideal, né? A medida exata entre um e outro. Mas não te preocupa, tá? Porque isso é uma coisa muito comum, como eu já te disse, e eu também já fiz muito isso, né? Só que eu preferia planejar mais, que eu sou um perfil muito analítico, né? Então o analítico, claro, para ele passar planejando, né? Passar planejando é o melhor. Mas a execução e o planejamento, então, são coisas que precisam andar juntas, né? Não é nenhum nem outro, os dois são muito importantes, precisam se complementarem aí. Como é o processo e o procedimento.